Bom, agora a gente vai fazer a camada da frente e também dar mais dimensão, profundidade a alguns detalhes do fundo. Mas antes a gente vai fazer essa primeira cena da frente, né? Onde a gente observa na imagem as montanhas com os tons já mais esverdeados. A gente observa também um pouco da luz do sol, né? Nessas árvores que estão mais à frente e, portanto, elas estão mais claras. E a gente vai acrescentando tudo isso, sempre olhando na referência para não perder mesmo esses detalhes que são importantes. Então eu vou colocar um pouco desse verde musgo aqui na minha paleta. Também vou colocar um pouco da sombra queimada, terra de sombra queimada, para eu fechar um pouquinho esse verde e trazer também um pouco do marrom que a gente observa nas montanhas. Além desses tons, eu vou acrescentar um pouco do azul da Prússia para equilibrar o tom do verde que tá com pigmento mais azulado na montanha, um pouco ali na região central da pintura. E um pouquinho do amarelo ocre, também para trazer um pouco de brilho para as árvores que eu quero deixar mais claras, evidenciando ali a luz do sol. Também vou acrescentar aqui na paleta um pouquinho do branco, para a gente conseguir fazer esse rio que está lá no fundo. Então agora, com pincel médio, eu vou pegar e misturar um pouquinho do nosso verde com um pouquinho do nosso terra de sombra queimada, para fazer um verde mais fechado. Um tom que lembra mais o musgo mesmo. E com um pouquinho do nosso óleo de linhaça, eu vou diluir essa tinta para ficar mais fácil de aplicar na tela. E assim, muito pouco. Lembrando que as primeiras camadas são as mais diluídas e quanto mais você vai aproximando a imagem de você, você vai deixando a tinta mais densa para construir também a profundidade. Você pode usar isso como artifício para construir a sua profundidade. Agora eu vou acrescentar um pinguinho só do azul da Prússia para deixar esse tom levemente mais frio, para a gente fazer, primeiramente, como tá aí na referência, essas montanhas que estão ao fundo ainda, mas que estão chegando para cá e você consegue ver esse tom esverdeado já se aproximando. Então aqui a gente vai construindo elas. Eu vou aplicando a cor conforme eu vou observando na referência, mas sem me preocupar muito com a definição aqui. Porque o que a gente vai fazer? Com o pincel limpo a gente vai mesclar esse tom mais azulado das montanhas do fundo com esse que está ficando verde já aqui. Aqui eu já posso definir também a linha onde vai vir o meu rio. E aí depois a gente marca com a tinta branca. Lembrando que essa primeira parte você não precisa se preocupar com a forma. Eu tô aplicando aqui a tinta, levemente diluída no óleo de linhaça, e construindo uma base para que eu consiga mesclar essas montanhas verdes nas montanhas azuis que estão ali no fundo.
Agora com um pincel de cerdas mais duras, né? Cerdas mais rígidas, a gente faz aqui, ó, essa união dos tons de forma mais sutil. Lembrando que eu tô aplicando sempre a cor, a tinta, com um pincel de cerdas macias. E aí, para fazer o esfumato aqui, né, o esfumar uma cor e a outra, a gente usa o de cerdas grossas. Eu já acrescentei aqui o tom de verde em toda a tela, para já dar a base para as outras cores, né, das montanhas aqui da frente. Aqui eu acrescentei um pouco mais de terra de sombra queimada, porque é onde eu observei na referência que aparece uma sombra maior, mas isso dá pra gente ir acrescentando depois. É só para ir construindo uma base mais... uma base que comporte mais do que a gente vai acrescentar aqui depois. Eu tô tirando agora com o pincel de cerdas grossas o excesso dessa tinta que eu apliquei, para eu poder começar a construir a base das montanhas. E sempre lembrar também de limpar os pincéis enquanto você está pintando, porque você pode precisar dele para usar uma outra cor e a tinta vai secando no pincel. Então, e claro, né, depois que a gente terminar a pintura, higienizar eles corretamente. Bom, agora aqui observando a referência, eu já coloquei o verde e agora eu vou acrescentando as outras cores que a gente consegue observar aqui. E antes de construir essa montanha com uma sombra mais escura, eu quero construir aquele mar de morros aqui próximo ao rio, que tá bem aqui. Nele tá com um tom um pouco mais acinzentado. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouquinho dessa coloração aqui que eu fiz com um pouquinho de branco, para deixar ele mais claro. E aos poucos eu vou acrescentando o azul para deixar ele um pouco mais acinzentado, bem aos poucos, e aí você vai observando quando o tom vai te agradar, vai estar mais próximo ali da referência. E aí eu vou aplicando aqui de forma bem leve e sem pensar muito em fazer uma forma específica, vou deixando o pincel fazer as marcas. E vou construir essa base toda aqui para depois eu vir com essa montanha mais escura. Em algumas regiões você consegue observar as montanhas com uma sombra escura, e aqui eu vou construir essas sombras com o azul da Prússia. Vou pegar um pouquinho do azul, misturar aqui, para não perder a coloração do verde, e vou acrescentando em algumas regiões algumas sombras. Sempre observando a referência, não tira o olho da sua referência. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, misturar com um pouquinhozinho só desse azul, bem pouquinho mesmo, só para dar um fundinho, para eu fazer o rio. E observando ali com a mão bem leve, e eu não vou diluir essa tinta no óleo, porque eu quero que ela se sobressaia às outras camadas. Então, eu vou observar aqui na linha do horizonte onde aparece o rio e vou acrescentando ele sem deixar chapado em todos os lugares. Eu vou trazendo uma linha mais fina para a gente conseguir simular ali a ondulação do relevo em relação a como a gente está enxergando o rio. Então, com a mão bem leve, a gente vai conseguindo construir esse rio
sem que ele fique chapado, né? Entendendo ali que ele tá passando, sendo formado ali, né? Se adequando ao relevo da paisagem. Em alguns lugares eu vou acrescentar um pouco mais de brilho. Aqui mais na frente, que eu quero que ali fique mais sutil. E assim a gente consegue construir o rio. Agora que eu já fiz essa base do fundo, a gente vai começar de vez, né, a construir essas montanhas que estão mais à frente. Então essa no meio, ela tá com uma sombra bem escura, e isso também vai ser construído com o azul da Prússia. E eu vou voltar aqui com o meu pincel médio. Ele ainda tá com um pouco de tinta esverdeada, vou apenas tirar o excesso. Não porque essa tinta atrapalharia na coloração dessa paisagem, mas porque a gente tem que estar com um pincel com as cerdas mais soltas mesmo para conseguir construir o efeito da leveza da pintura. Então é sempre bom a gente estar limpando o pincel por isso. Eu tô construindo aqui com o azul da Prússia, esse esverdeado mais escuro. E também vou acrescentar um pouco da sombra de terra queimada para trazer o musgo ao verde. E agora a gente vai começar a construir de fato essa montanha mais escura. Eu vou dando carimbadas para simular essa vegetação da nossa montanha, né? Bem no relevo mesmo da montanha. Então eu vou dando carimbadas, porque as próprias cerdas do pincel já vão formando essas marquinhas de forma mais natural. Observei aqui que eu preciso um pouco mais de sombra, então eu vou pegar um pouquinho mais do azul e colocar na minha paleta. E isso vai de cada um, mas eu gosto de deixar as camadas, as primeiras camadas, né, como que eu posso falar? O plano, né, primeiro plano. Eu gosto de deixar os planos da frente com um pouco mais de textura, então eu não me importo se ficar um pouco de acúmulo de tinta, mas se você quiser um efeito mais liso, você pode esfumar isso depois com o pincel de cerdas grossas. Aqui nessa montanha eu percebo que tem uma parte do relevo dela que é mais claro, então eu já vou marcar aqui como vai ficar isso. E aqui eu vou arrastando a tinta já para dar esse efeito mais claro, onde eu reparo ali na referência que realmente é mais claro. Tem algumas montanhas ali que contém também um pouco mais de marrom, então eu vou acrescentar isso. Reparem que a cor ela fica mais acinzentada quando você acrescenta o branco, então você tem que tomar cuidado com isso, caso você não queira deixar a sua pintura acinzentada. Você pode ir clareando ela com algum amarelo. Com um verde misturado ao amarelo aqui agora, eu vou colocando as partes mais claras dessa montanha. Sempre observando a referência, você vai adequando ali a tinta
a estrutura da paisagem. Com o pincel virado assim agora, eu vou carimbando para trazer um pouco mais de textura para esse relevo. Agora a gente vai fazer esse primeiro plano, que é o que vai fazer essa montanha aqui mais escura funcionar com a paisagem. Então, mais uma vez, eu vou usar o verde. E agora, vou acrescentar um pouco do amarelo de cádmio. E misturando essas duas cores, eu consigo um verde, um pouquinho apenas do amarelo, um verde mais claro para poder construir aquelas árvores ali da frente. Primeiramente, nesse verde eu vou colocar só um pouquinho do azul, porque tem umas árvores que estão um pouquinho mais ao fundo desse primeiro plano, mas é algo bem sutil. E depois eu vou usar apenas o verde e o amarelo. E eu vou carimbando com o pincel deitado. E lembra de tentar ir moldando essa paisagem sem deixar que ela fique muito quadriculada. Então, se o nosso pincel é chato, a gente tem que ir carimbando de forma irregular para que a pintura não fique chata também. Vou fazer um pouquinho mais da mistura do verde e do amarelo. E vou carimbando aqui. O ideal é que a gente espere secar as camadas. Então, se essa camada que eu acabei de aplicar estivesse seca, seria mais fácil aplicar essa última camada. Mas, tomando cuidado, a gente também consegue construir dessa forma. Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de amarelo nessa mistura, para eu colocar aqui os brilhos dessas árvores. E depois que tiver mais ou menos seco, né, a gente acrescenta os detalhes dos galhos de algumas árvores e tudo mais. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou acrescentar um brilho maior em algumas regiões. E isso eu posso diminuir depois, para que não se assemelhe ao branco ali do rio. Com um pincel de cerdas mais grossas ou até mesmo com um outro pincel mais limpo. Além de acrescentar o brilho, a gente pode também acrescentar um pouco de sombra a essas árvores, para dar mais profundidade ainda a elas. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui do azul da Prússia e deixar só um pouco mesmo no pincel. E vou acrescentar sombra em algumas regiões, para que essas árvores tenham ainda mais dimensão. Sempre pensa na sombra em uma região. É importante a gente observar também a luz da paisagem que a gente está pintando, né? Aqui no caso a luz está vindo aqui do lado esquerdo, então eu vou acrescentando as sombras do lado direito. É claro que existem vários tipos de iluminação, não só uma direcionada a um lado, mas com observação a gente vai entendendo como que a luz está se comportando ali na paisagem. Com um pouquinho só de branco agora, eu vou dar os últimos brilhos dessa parte.
antes de eu acrescentar os galhos. Vou deixar de forma bem sutil no pincel também, para que não fique muito claro. E vou sempre carimbando quando é algum tipo de vegetação, árvore. E agora com um pincel bem fininho, eu vou inclusive molhá-lo aqui no óleo de linhaça para deslizar melhor. Eu vou pegar esse tom mais escuro e esse de verde com sombra de terra queimada e azul da Prússia. Vou acrescentar um pouco mais do marrom e um pouco mais do azul, para eu poder puxar os galhos. E é importante que seja um pincel fino, de precisão, e que ele esteja bem liso para que ele possa fazer esse traço com mais precisão. Por isso eu molhei com o óleo de linhaça. E as árvores que estão aqui mais próximas à luz, os galhos são claros. Então eu vou puxar esses galhos com uma mistura de branco e ocre. Posso também pegar um pouquinho dessa mesma mistura e dar luz aqui a esses galhos mais escuros, fazendo uma linha bem fina, próxima à linha da sombra que a gente fez. E, claro, né, agora a gente vai construir as pétalas, aliás, as folhas nessas árvores. Olhando sempre a referência para entender qual a tonalidade dessa folha. Essas são mais claras. E depois que a sua pintura estiver completa, você pode acrescentar alguns brancos, sem a diluição da tinta, tinta pura, para você trazer alguns brilhos mais profundos. Em alguns locais, como por exemplo a parte iluminada das nuvens ou o rio também. E isso vai trazer um brilho a mais para o quadro. É claro que para esses detalhes você vai precisar, né, do pincel de precisão, para você fazer realmente aquele ponto de luz mesmo, onde há aquele branco quase que puro em algumas regiões, para você realmente trazer o brilho. Então, com cuidado e algumas pinceladas, você vai acrescentando esse brilho à obra. Tanto nas nuvens como em alguns detalhes aqui do rio.